Paz do Senhor, meus irmãos. Uma alegria, uma satisfação poder uma vez mais estar junto com os irmãos, adorando a esse Deus Todo-Poderoso. Aproveitando que vocês estão sobre os vossos pés, abram as vossas Bíblias lá em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Glórias a Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Quantos encontraram, digam amém. Hebreus capítulo 2, versículo 3. Aleluia, Jesus. Hebreus capítulo 2, versículo 3, que está escrito assim: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Amém? Quantos podem adorar o Senhor com uma oração nesse momento? Soberano e eterno Deus, aqui estamos, papai querido, diante da tua presença. Te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Papai querido, que sejamos um canal em tuas mãos nesta noite, que o Senhor venha usar-nos de acordo com a tua vontade, para transmitir a tua palavra aos corações dos teus filhos, Pai. Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Podeis estar assentados. Glórias a Deus. Meus irmãos, eu sei que hoje a maioria, quem sabe uma grande parte dos irmãos, tem a Bíblia no celular, ou a harpa, não sei qual é o seu caso, mas uma grande parte tem a Bíblia no celular. Então você que tem a Bíblia no celular, que quiser acompanhar, porque nós não temos o retroprojetor hoje, você tem a liberdade de usar o seu celular para acompanhar as leituras bíblicas. Mas você que não tem a Bíblia no celular, se você não tem um compromisso com a família, com alguém que está doente, ou com a empresa que você trabalha, que você precisa receber uma chamada, não tem como você esperar às 21 horas, que é o momento que vai encerrar o culto, sem atender, tudo bem. Mas se você pode desligar o seu celular ou colocar em modo avião, ter um compromisso com Deus e falar: Senhor, esse período eu estou dentro da sua casa para ouvir a tua palavra. O dia tem 24 horas e são apenas 1h30 que nós tiramos para cultuar a Deus. Já se passa mais de meia hora, então nos resta quase que 60 minutos para nós ficarmos desconectados das redes sociais e ficarmos conectados na palavra que Deus certamente vai falar ao teu coração nessa noite. Quantos podem dizer amém? Com esse amém você está dizendo: assim seja, eu não vou usar o meu celular para outro fim durante essa 1 hora. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Paulo Gaúcho. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Quero já de antemão agradecer ao pastor Elimar, nosso primeiro vice-presidente, que nos concedeu essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite, ministrando este ensino para a noiva do Cordeiro,
para a menina dos olhos de Deus, que são vocês. Agradecer também ao pastor Valmir, pastor presidente, que tem confiado na nossa pessoa, no nosso ministério, tem nos abençoado poderosamente aqui no ministério de Madureira, em Mozarlândia. Que Deus abençoe pastor Valmir, toda a sua família de uma forma geral. Como escaparemos nós? É uma pergunta. Mas escapar do quê? Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ainda no capítulo 5, versículo 19, porque como pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Nós somos cristãos já há muito tempo, a grande maioria já são cristãos há muitos anos. Aqueles que não são ainda são filhos de cristão. O certo é que todos nós já temos certo conhecimento da palavra de Deus, e sabemos que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus, que Deus, olhando do céu para a terra, não viu um justo sequer. Por isso Ele teve que enviar Jesus para pagar o preço do meu e do seu pecado. A Bíblia diz ainda que Ele rasgou a cédula que nos era contrária, o escrito de dívida, meu e seu, Ele a rasgou, Ele a cravou na cruz. Então que salvação é essa, pastor Edilson? Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Primeiro eu preciso entender o que é escapar, o que é salvação, e se eu preciso. De repente eu não preciso, de repente eu não me considero um pecador, de repente eu não entendo que Jesus Cristo fez algo de muito valor para mim. Então o escritor aos Hebreus, ele chama a atenção com esse versículo, fazendo uma pergunta: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Que grande salvação é essa? A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. No versículo 19 aqui de Romanos 5 eu li: pela desobediência de um homem veio o pecado, mas pela obediência de outro veio a salvação. A Bíblia diz que Adão arrastou toda a raça humana à triste experiência do pecado, e pelo pecado entrou a morte, e a morte se estendeu a todos. Ou tem alguém aqui nessa noite que pode dizer: eu sou imortal, eu não morro? Mas se você considera que você é mortal, a morte se estendeu até você, e você precisa desta salvação. Mas como escaparemos nós se nós não atentar para essa tão grande salvação? Eu relacionei aqui alguns versículos, e eu prometo aos irmãos que serei sucinto na minha palavra, não se faz necessário falar tanto tempo, mas eu quero que levar os irmãos a relembrarem dos textos bíblicos que nós já conhecemos. Outro dia eu estava falando com alguém dizendo: pastor, eu não consigo pregar. Eu falei: por que você não consegue pregar? Ele falou: não, não tenho muito conhecimento de Bíblia. Eu falei: rapaz, só pelos anos de fé que você tem, ouvindo a palavra, você já sabe muito. Fica tranquilo que o Espírito Santo vai te fazendo lembrar. Agora você precisa ter esse contato com o Espírito Santo, ter essa afinidade com o Espírito Santo. E às vezes nós estamos perdendo essa afinidade com Ele. Mas por que, pastor Edilson? Nós vamos ver aqui mais para frente, no discorrer da mensagem, o que é que está nos levando a distanciar do Espírito Santo de Deus. Vamos para frente. Que salvação é essa? Quem pregou essa salvação? Onde se iniciou?
Mateus capítulo 4, versículo 17. Abra a sua Bíblia. Como é um estudo bíblico, nós fazemos questão que os irmãos acompanhem e meditem na sua palavra. Nós cristãos, eu particularmente fui ensinado que quando alguém prega, você deve conferir na sua palavra, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Então você pegar um texto sem o contexto, você vai distorcer essa mensagem, vai fazer desse texto heresia. Então texto sem contexto é pretexto para heresia. Quando alguém está pregando, está ensinando, você que porta a Bíblia Sagrada, acompanhe, abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. Se você não entendeu, depois pesquise, e assim você vai crescer no conhecimento, como está lá em Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mateus 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus Cristo, cumprindo o seu ministério na terra, ele estava pregando, ele estava falando, ele estava anunciando o Evangelho, que quer dizer boas novas. Que pregação, que salvação é esta que o escritor aos Hebreus está falando? Como escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação? Essa que foi a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, nós lemos aí no versículo 17 do capítulo 4 de Mateus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviam. Vamos para frente. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprindo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Arrepender e crer no evangelho. O que é crer, irmão? O que é arrepender? Eu estou arrependido. Você arrependeu de ter feito algo. E crer, o que é crer? É acreditar, é eu acreditar em algo. O que é ter fé? A Bíblia diz que o justo viverá por fé e não por vista. Então a fé me leva a enxergar algo que eu não estou vendo, mas eu consigo enxergar. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Então, como que eu tenho fé? Eu vejo que serei salvo, eu vejo o que Cristo pode fazer por mim. Então eu preciso arrepender e preciso crer. Arrepender do quê? Dos meus atos praticados, que eram contra os princípios bíblicos. Eu preciso arrepender da minha velha vida, eu preciso arrepender do velho homem que eu era, e crer que o sacrifício de Jesus foi o suficiente para me lavar e para me purificar. Então Jesus Cristo pregando o Evangelho, anunciando esta palavra. Depois nós lemos lá em Atos capítulo 14, versículo 3, abra sua Bíblia. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizesse sinais e prodígios. Está falando dos discípulos, agora não está mais falando de Jesus, está falando dos discípulos que falava ousadamente, pregar a palavra com ousadia. Vocês conseguem entender o que é ousadia, irmãos? O que é pregar a palavra com ousadia? O que é permitir que o Senhor realize milagre através da minha pessoa? Mas por que permitir? Deus é soberano. Eu não preciso permitir que Deus me use, pastor Edilson. Se Ele quiser usar, Ele usa. Não é bem assim.
Eu sei que Deus usou até uma jumenta para falar, mas Deus te deu o livre-arbítrio, e se você não quiser ser enviado, não quiser pregar, Ele levanta outro no seu lugar. E os discípulos pregavam a palavra com ousadia, se detiveram ali por muito tempo, pregando essa salvação com ousadia, e permitindo que Deus fizesse milagre através das suas mãos. Meus queridos, vocês acreditam que Deus precisa de pessoas para realizar a sua obra na face da terra? Vocês acreditam ou não? Quem acredita nisso? Os outros não acreditam, não estão entendendo a mensagem. Quem acredita que Satanás precisa também de pessoas para fazer a sua obra na terra? Tanto Deus quanto Satanás precisa de pessoas para fazer. Precisa de instrumento para se personalizar aqui. Cabe a mim e a você. Eu quero ser instrumento de quem? Eu quero servir a quem? Eu quero ser um instrumento de Deus para essa nação, pregar a palavra com ousadia, deixar que o Senhor use as minhas mãos para realizar prodígios, milagres e maravilha, ou eu quero ser um instrumento do inimigo? A escolha é minha, Deus me deu o livre-arbítrio. Aleluia, Jesus. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Quem de nós, irmãos, conseguimos salvar a nós mesmos? Quem de nós conseguiria pagar o preço de sangue? Eu teria que dar a minha vida, eu teria que morrer, mas Jesus Cristo morreu. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que naquele dia na cruz ele diz: Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele tomou os meus pecados sobre ele, a Bíblia diz que Deus virou as costas para o seu filho Jesus, porque os meus pecados estavam sobre ele na cruz, Ricardo. E houve treva sobre a face da terra, e ele exclama e diz: Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Chega um momento que ele começa a suar sangue, e ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas naquele momento, segundo alguns historiadores, ele olhou para mim e para você e disse: todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua, porque eu preciso pagar o preço deles. Pregavam a palavra com ousadia. Nós precisamos pregar esta palavra com ousadia. Como que as pessoas vão se converter se nós não pregarmos? A igreja do Senhor foi chamada para fazer a sua obra na face da terra. Você foi chamado para fazer a obra. Está lá na ordenança de Jesus Cristo, lá em Marcos 16: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém o que não crê será condenado. Esta incumbência, meu querido, ela não foi dada para o pastor presidente. Há muitos por aí que gostam de julgar e dizer: o pastor presidente não está fazendo a obra, não está pregando, não está indo, cumprindo o ID. Este ID aqui é para a igreja, e é um ID imperativo, não está perguntando se você quer, está ordenando: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Nós precisamos, meu irmão, sair do sono, acordar. Será que nós não estamos muito envolvidos só com as coisas terrenas? Será que nós não estamos tão preocupados em galgar posição na sociedade, em comprar um carro do ano, em impressionar a cidade, ter uma casa boa? Será que nós não estamos preocupados demais só com isso, irmãos? Como que está o nosso relacionamento com Deus? Se você morrer hoje, você certamente terá alguns irmãos e amigos que vai te levar até no cemitério. Mas a partir do quarto dia, como Maria e Marta disse para Jesus, Jesus disse: tirai a pedra. E ela disse: Senhor, já cheira mal.
Nós somos isso, irmão. Nós somos isso. Senhor, já cheira mal. Quem sabe Jesus Cristo disse para Maria e Marta: mas é teu irmão, é teu sangue, como é que você diz isso? Mas é a natureza. Já começa a entrar em estado de putrefação, começa a ficar podre, começa a feder. Quem já viu alguém, um corpo encontrado morto já há alguns dias, sabe o quanto fede a carne humana. Mas Jesus Cristo, irmão, pagou um alto preço por mim e por você, para que nós não tivéssemos que morrer. Aleluia, Jesus. E é por isso que nós precisamos pregar esta palavra, anunciar esse Jesus. Eu não posso deixar de falar o que tenho visto e ouvido. Está lá em Atos 4. Eu não posso deixar de pregar as maravilhas do Senhor. Eu não posso deixar de anunciar para essas pessoas que quem pratica essas práticas não vão entrar no reino de Deus. Às vezes começamos a covardar enquanto igreja do Senhor por causa de leis que homens cheios de demônio fazem, e agora a igreja é coagida, é inibida de pregar a verdade por causa de leis, e nós não temos mais a ousadia como esses discípulos. Se quiser me matar, que mate. Se quiser me pendurar, que pendure. Se quiser me dar 40 chicotadas, que dê. Mas vou falar a verdade. Pregavam a palavra com ousadia. Um certo dia Paulo pregando, e uma mulher cheia de demônio de adivinhação, que dava lucro para os seus senhores, que a usava como instrumento para ganhar dinheiro, vem atrás deles e começa a dizer: esses homens que vos anunciam a palavra de Deus são servos do Deus Altíssimo. Palavra linda de se ouvir, pregador que é elogiado, isso é bom, massageia o seu ego. Quando alguém prega que sai lá fora: mas você foi usado, Deus falou comigo, a pessoa fica toda cheia, entendendo que foi um instrumento nas mãos de Deus. Se ele assim entender, Deus continua levantando, mas quando ele acha que foi ele, Deus o derruba. E Paulo, ouvindo aquelas palavras, ele poderia pensar assim: eu sou o cara, né? No linguajar de hoje, eu estou no auge, eu estou bem. A mulher reconheceu que eu sou servo do Deus Altíssimo. Algumas palavras de lisonjeia, alguns elogios, você precisa ter discernimento: é de Deus ou não? É para o meu bem ou não? Eu aprendi algo desde o início do meu ministério: quando a gente é elogiado, a gente está sendo provado. Se você se humilhar, Deus te exalta, mas se você se exaltar, Deus te humilha. O homem sem Deus não passa de um saco de lixo furado. Precisamos entender isso. E às vezes pegamos uma posiçãozinha: eu sou um dos vice, eu sou o quarto vice da igreja, eu agora vou andar de nariz empinado, não vou cumprimentar ninguém, porque eu tenho uma posição na igreja, eu sou um supervisor da maior empresa do mundo de ramo alimentício. Para com isso, não interessa a tua posição para Deus. Deus ama você e Deus ama qualquer um. Eu estava ouvindo uma palavra sobre unidade e sobre união, sobre a igreja viver em unidade e a igreja viver unida. Qual a diferença? E aquele pregador, ele fez uma simulação e disse: viver unidos é eu estar junto de vocês. 3 copos estão unidos, mas quando pega um copo maior, despeja esses 3 junto, aí está em unidade. Não tem como separar mais. A igreja precisa viver em unidade. Eu preciso entender que você é membro do mesmo corpo que eu sou. O meu dedo mindinho é membro do mesmo corpo que o dedo grande é, anular, sei lá o nome desse polegar. Nós precisamos entender isso. E quando eu chegar a essa posição de entender que todos os membros desta igreja faz parte do mesmo corpo, do cabeça que é Jesus, eu não vou admitir ninguém falar mal do membro do mesmo corpo que eu estou ligado nele, e muito menos eu vou falar mal dele, porque vai doer em mim. Quando a igreja viver em unidade,
A igreja vai parar de participar de culto porque o meu amigo está dirigindo. A igreja vai parar de participar do movimento porque é o meu amigo que é o líder. Eu vou porque é o meu amigo. Não sirva homem, não seja não seja servo de Apolo, de Paulo, sei lá de quem for. Seja servo de Jesus. Tem culto hoje, não interessa quem vai dirigir, não interessa quem vai pregar. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Tem alguém que quando ganha oportunidade, irmão, falta pouco colocar um som na rua para convidar todo mundo para vir ouvir ele. Mas se não for ele que for pregar, ele não convida nem o vizinho. O que é isso, irmão? Isso é viver em unidade. Aleluia, Jesus. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Quanto mais é dado, mais será cobrado. Deus tem feito eu viver essa experiência. Deus tem me feito ter conhecimento sobre isso. Quanto mais lhe é dado, mais é cobrado. Tanto na igreja como na sociedade ou em qualquer lugar. Se você é pai de família, se você é casado, você tem que se comportar como um pai de família e como um homem casado. As coisas de solteiro agora já não faz parte da tua vida. Por quê? Porque Deus lhe deu uma esposa, então Ele vai te cobrar mais responsabilidade como esposo. Se você é um pastor dirigente, Deus lhe deu mais, mas vai te cobrar mais. Se você é um supervisor, um gerente, seja lá o que for, Deus te deu mais, mas vai te cobrar mais. Eu fui criado num leito de uma família que brincava muito, punha muito defeito nas pessoas. Meu pai é daquele que fala mal de todo mundo, e a minha mãe chama a atenção dele e fala assim: por que, Mandina? Todo mundo fala mal de mim, eu certeza, eu tenho que falar também. Então para mim é brincadeira, falar que alguém era feio para mim é normal. Fulano é mais feio que... e falava isso. Se fiura doesse, furando só andava gemendo. Mas quando eu me tornei líder, e eu falei isso, alguém chegou para mim e falou: mas você é líder, você não pode falar isso. Você agora é líder. Líder tem que dar exemplo. Mas que tipo de líder que nós somos, irmãos? A Bíblia diz que nós, a igreja, somos o que na terra? Luz e sal. E se o sal for insípido, para que serve? Quem quer ser jogado fora e pisado pelos homens? Então nós temos que assumir a nossa posição de sal. O casamento do meu vizinho está sem sal. A mulher não ama mais, o marido não respeita mais, é aquela confusão, é aquela briga. Está faltando tempero, está faltando sabor. Está faltando você que é luz, você que é sal, ir lá fazer uma visita, porque a Bíblia diz que aonde chega a luz, a treva tem que sair. Mas será que estamos tendo esse tempo, essa dedicação? Será que você, irmã, permita, com todo respeito, hoje as irmãs trabalham, irmão trabalha, é todo mundo trabalhando, aquela correria desenfreada, trabalha todo mundo, ganha dinheiro, no final do mês acaba com tudo, mas ninguém tem tempo para fazer a obra de Deus, porque todo mundo tem que trabalhar. Celular que eu usava de R$200, eu tenho que usar um celular de R$4.000 agora, que faz quase as mesmas funções que o de 200 fazia. O consumismo tem entrado nas nossas vidas, de uma forma que tem roubado o nosso tempo, de sair pregando a palavra com ousadia, e permitindo que o Senhor use as nossas mãos, para fazer milagres e prodígios. Mas como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Será que eu sou grato a Deus por alguém ter vindo pregar a palavra para mim, irmãos? Ou será que não? Se você é grato, você precisa passar para alguém o que alguém passou para você. No seu trabalho, quando alguém falar de alguma coisa, de algum problema, você precisa ir lá ao encontro dele, falar a palavra de Deus, anunciar as grandezas do Senhor e dizer tudo que Deus fez na sua vida. Vamos mais? 1 Timóteo 4, versículo 1 e versículo 2. Mas o Espírito expressamente diz que
nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Consciência, irmão, cauterizada. Nada mais é pecado, né? O meu Deus é um Deus de misericórdia. O meu Deus jamais vai me mandar para o inferno, Ele que me fez. Meu Deus é um Deus de perdão, é um Deus da segunda oportunidade. Já ouviste mais? Ele é tudo isso, mas Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. É a Bíblia. Ou será que a gente só lê aquele texto que fala a respeito das minhas práticas pecaminosas? Deus não resiste a um coração contrito. Se o homem arrepender, é lógico, irmão, mas arrepender. Não adianta alguém brincar com Deus e falar assim: eu estou arrependido. Deus vê o teu coração, Deus sabe o que você vai falar antes de você falar. Temos que levar Deus a sério. Tinha um colega meu da minha época de mocidade que ele brincava. Naquela época tinha ministério. De 30 em 30 dias vinha todos os obreiros para a igreja, e a pessoa que tivesse cometido algum erro vinha e ficava sentado numa cadeira e falava o que tinha feito para todos os obreiros. E os obreiros analisavam e davam o parecer: 30 dias de prova, está excluído, observação, e assim segue. E tinha um jovem que brincava, disse: não, eu quero pedir perdão já adiantado, para mim já ter saldo na casa, que eu vou pecar de novo. Brincando. Vê se ele tem firmeza em alguma igreja hoje. A Bíblia diz, irmão, no Salmo 1, que o ímpio não permanece na congregação do justo. Não permanece. Não brinque, não vamos brincar de ser crente. Tem algumas receitas para a gente ser feliz e viver na presença do Senhor. Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Descansa no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Tem alguém que lê uma parte da Bíblia e diz assim: tudo que pedirdes em meu nome vos será feito. Cuidado, irmão, com isso. Cuidado. Não, mas é tudo. A Bíblia falou tudo. Leia o contexto. Entenda a história. Se o teu coração estiver voltado para Jesus, ele não vai querer coisa que Jesus não quer. Aí você vai pedir só o que Jesus quer para a tua vida. Mas coração carnudo que só pensa em pecado, daqui a pouco pede algo e Deus não faz, ainda sai murmurando. A Bíblia fala que tudo que pedir será feito, e eu pedi e Deus não fez. Para que você queria que Deus fizesse? Às vezes queremos que Deus faz algo na nossa vida para nós humilhar o nosso irmão. Tem um hino que fala assim: quem te vê hoje vai te ver no pódio, e vai estar na platreia, e você vai estar lá em cima. Quem te vê por baixo vai te ver por cima, só exaltando o homem, só vingança. Quem não te ajudou agora vai te ver lá em cima, brilhando. Umas letras, irmão, que só o sangue de Jesus. Ah, beleza, hoje ninguém me ajuda, mas um dia eu vou estar no pódio, aí ele vai ver o que eu vou fazer com ele. É assim que a Bíblia ensina. É assim que a Bíblia nos ensina, irmãos. E a gente canta um hino desse e alegra ainda e transborda na presença do Senhor. Deus vai me exaltar e ainda vou ver aquele que está me humilhando lá embaixo. Não foi assim que Jesus Cristo ensinou, irmãos. Tem pessoa fazendo hino aí que ele nunca leu Bíblia na vida dele. E nós que somos leitores da Bíblia, conhecedor da verdade, não analisamos nada e engolimos tudo que coloca na nossa boca. E às vezes, se o pastor me pedir para não ir num movimento desse, esse pastor é quadrado, o pastor não entende. O pastor tem que entender. Irmão, a Bíblia está escrita para mim e para você. Se a gente examinar a palavra de Deus, a nossa chance de errar, de viver no pecado, é menor. Não estou dizendo que é impossível, mas é menor. Vamos mais. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 3, melhor dizendo. 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo capítulo 3.
2 Timóteo 3, quantos não encontraram? 2 Timóteo 3, eu vou ler numa tradução aqui. Estou em Hebreus, rapaz. 2 Timóteo 3, versículo 1. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmo, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Tem pessoa, irmãos, eu me lembro de uma época, eu tinha aí uns 10 anos de crente, eu aceitei Jesus em 93, em 2003 eu já cheguei a pastor, com 10 anos de crente eu cheguei a pastor pela misericórdia do Senhor, e nesse período aí eu participei de um ministério, e eu lembro que um obreiro evangelista da época disse assim: irmãos, tem umas pessoas por aí, que vocês não podem nem andar com eles. Eu falei, mas misericórdia, a Bíblia fala que nós temos que entrar em qualquer lugar e pregar, nós temos que ser como a garça, sei lá, não sei qual que é o certo, entrar na lama e sair limpo, é garça, né? Não, crente tem que ir no prostíbulo e pregar para prostituta. Eu entendo assim, eu pensei assim, irmão. E o irmão me fala assim: tem irmão que você não pode nem andar com ele, irmão. E jogou esse versículo bíblico. E eu ignorei na época. Falei, não, tem que pregar mesmo, tem que entrar na lama e pregar a palavra e anunciar o reino de Deus. Cuidado, irmão. Cuidado. Você já viu aquele ditado que para baixo todo santo ajuda? Já viram, já ou não? E para cima? Quem é mais fácil? Você puxar alguém de cima para baixo ou ele te puxar de baixo para cima? É a lei da gravidade. O pecado é largo e espaçoso, o caminho que conduz à perdição. Mas o que vai para o céu é largo também? Eu posso entrar com a minha mala da prostituição, do adultério, da mentira? Posso? Será que eu passo nesse caminho? É Bíblia, irmãos. E tem pessoa que é tão terrível, que só de você aproximar com ele você peca. Sabe por quê? Porque a pessoa fala mal de um irmão teu, e você, para manter a amizade com ele, você só cala, consente. E eu não sei se é a Bíblia, se é um ditado, quem cala consente, é bíblico ou não? Eu acho que é Provérbios, né? É Bíblia ou não? Não sei. Quem cala consente, é provérbio, né? Se alguém fala do meu irmão para mim, irmão Ricardo, mas eu sou amigo dele também, sou amigo do outro, aí mas né, irmão, mudo de assunto, eu estou agindo certo? Biblicamente eu estou agindo certo ou não? Eu tenho que chamar esse irmão, vamos fazer uma oração por ele está passando por um momento difícil, vamos orar por ele. Sabe o que eu ouvi outro dia? Uma líder de um departamento, não é daqui não, alguém falou para ela assim: fulano fez isso e isso comigo, e ela falou assim: você é boba, você não fez nada com ela, fala assim, assim, assim para ela. Aí eu falei: minha filha, não faz isso, você não pode ensinar ela assim não, não é assim que a Bíblia fala. Não, pastor, todo mundo é humano, ninguém aguenta isso não. Como que um líder vai ensinar um liderado a retrucar, a se vingar das pessoas, a devolver com a mesma moeda? Jesus Cristo falou: se alguém te obrigar a ir 1 milha com ele, vai 2. Se alguém bater na tua face de um lado, dê a outra face. Irmão, ser crente é ser diferenciado, é andar na contramão da vida, é ser luz, é ser sal. A igreja não foi chamada para viver em comunidade apenas. Ser cristão é ser como Cristo, é trazer as marcas de Cristo. Paulo não andou com Jesus, mas ele disse: eu não andei com Jesus, mas eu tenho as marcas dele, eu tenho as marcas de Cristo. Pastor, mas eu faço muita caridade,
Eu sou uma pessoa boa, meu coração é tão bom, eu dou esmola, eu ajudo quem precisa. A Bíblia fala que isso não salva. Vocês não são salvos pelas obras, para que ninguém venha se vangloriar. Por que é isso? Porque quem tem dinheiro compraria salvação. Tem alguém por aí que vende terreno no céu. Tem, dá uma oferta grande, você vai ter um terreninho no céu. Houve a reforma de Martinho Lutero, essa era um dos problemas das teses dele. Alguém vendendo terreno. Será que não tem dessa forma também hoje? Irmão, a salvação não é pelas obras, para que ninguém venha se vangloriar, é pela fé. Ah, pastor, então é pela fé, eu não vou fazer nada também. Se está errado também, porque quem tem fé faz as obras. Alguém perguntou assim: me mostra a tua fé sem as obras. Tem como? E eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Então quem tem fé gera obras, mas não é as obras que salva, é porque você já tem fé. Está lá em Gálatas capítulo 5, as obras da carne e os frutos do Espírito Santo. Então nós temos que ler Bíblia, analisar a nossa vida e ver se a gente não está enquadrado nesse texto aí, que a gente precisa melhorar de situação, melhorar o nosso relacionamento com Deus. Não está aqui no texto, mas o Espírito Santo me traz a memória. Abra sua Bíblia, Provérbio capítulo 6, versículo 16. Certamente Deus quer falar mais. Esse texto aqui é muito grande, irmão, mas o tempo não vai esperar. Provérbios 6, 16. Seis coisas que o Senhor detesta, e a sétima Ele abomina. Versículo 17. Vocês estão acompanhando aí? Eu estou vendo alguém que não está acompanhando. Não tem slide aqui. Você não tem Bíblia, não trouxe? Ou quer pegar uma carona com o vizinho do lado aí? Provérbios 6, 17. Olhos, o quê? Na minha tradução diz arrogantes. Olhos altivos. Língua, mãos que derramam sangue, coração que faz planos, perverso, pés que se apressam a praticar o 19, testemunha falsa que profere mentira, e os que semeia contenda, inimizade entre os irmãos. Irmão, nós fomos chamados para pacificar, para trazer paz. Alguém, quando está perturbado com problema, procura a igreja para conversar. E tem irmão que semeia contenda no meio da igreja. Eu tinha um amigo, irmão, que ele me falava assim: ó, eu vou te falar, mas se você falar que foi eu nego até a morte, e vou falar só para você. Ele já tinha falado para uns 10. Eu vou falar só para vocês. Se você falar que foi eu nego até a morte. Meu Deus do céu. Vou te falar porque sou seu amigo. Fulano estava metendo a lenha em você. Misericórdia, irmão. Irmão, uma época eu enfrentei um problema tão grande. Alguém falando mal de mim, um amigo meu, amigo mesmo, amigo do coração. Ele falou: não aguento. Fulano fica metendo a lenha em você e na sua frente é uma falsidade. Eu não aguento, eu sou seu amigo, eu tenho que te contar. E me contou. Só que eu não era maduro o suficiente para saber que alguém estava falando mal de mim e eu me comportar da forma correta. Irmão, isso trouxe um problema no meu ministério, irmão. Outro dia alguém chegou em mim no frigorífico e falou assim: varão, te prepara que o leão quer te comer. Eu já entendi na hora. Aí eu lembrei da época que alguém me falou e eu não tive controle, não tive domínio próprio para dominar a situação. Ontem ele chegou em mim e falou assim: pastor, eu te admiro. Deus te alertou através da minha pessoa e você se comportou do jeito certinho. Irmão, tem pessoa que não tem estrutura e você não pode falar nada para ele, irmão. Se você pensar que vai ajudar ele, você vai piorar a situação. Irmão, mas fulano meteu a lenha em você. Toda hora que você vê aquela cara, você vai lembrar do que o outro falou. E você dificilmente vai conseguir perdoar. É, sua cara lerda, longe de mim fica falando, né? Agora fica aí. Não é assim?
Então, irmão, para que falar que alguém está falando de você, irmão? Ah, eu sou amigo, eu falo mesmo. Eu não sou, como é que é o negócio? Baú para guardar segredo, esse é um ditado por aí, não tem? Eu não sou baú para guardar segredo, eu falo mesmo. Semear contenda entre os irmãos. Eu não sou cofre que guarda segredo, eu falo mesmo. Então, irmão, nós temos que ter cuidado. A Bíblia fala que o sábio ouve alguma coisa e deixa quieto. O tolo ouve e sai esparramando. Daqui a pouco você é chamado para provar. Quantas pessoas já foram chamadas na justiça para provar alguma coisa porque ele falou demais, a língua grande? Eu tinha um primo que mataram alguém no Pará um dia lá, meio parentado da Gelma, um povo brabo demais lá, né? E um primo meu falou assim: eu sei quem matou esse povo. Rapaz, esse homem ficou sabendo e foi atrás do meu primo para ele falar quem era, para ele matar. E o meu primo não sabia nada, falou besteira. E eu morava na casa dele na época. Quando ele ouviu o barulho do gol do cara na época, um gol de 2 escapamentos, ele corria para o fundo do quintal e falava assim: não fala que eu estou aqui não. Falar demais dá bom dia a cavalo. Não podemos ficar conversando fiado. Você ouviu alguém falar de alguém? Vai orar, irmão. Mãe, eu fiquei sabendo de uma conversa aí e você estava perto. Você ouviu? O que você ouviu? Não, irmão, eu nem lembro. Ah, pastor, eu não vou mentir não. Aquela mulher que estava com o filho morto, alguém perguntou: tá tudo bem? Vai tudo bem. Que mulher mentirosa, eu discordo disso. Para que ela ia falar do problema dela, para que não resolvia nada? Vai tudo bem, mulher, contigo? Vai tudo bem. E com a tua família? Vai tudo bem. O filho estava morto. Será que nós temos esse comportamento hoje? Alguns anos atrás tinha uma supervisora de uma área lá no frigorífico. Quando eu entrei na sessão dela, ela falou assim: pastor Edilson, o meu marido me traiu e está uma situação. Eu falei: misericórdia, já deve ter contado para todo mundo. Aí agora ela vai e me conta. Daqui a pouco o povo está sabendo, ela vai falar: foi o pastor Edilson que contou. Eu falei: você já falou para mais alguém? Ela falou assim: já. Mano, não é assim que se resolve o problema. Todo mundo já está sabendo do seu problema. Todo mundo. Você tem que contar o seu problema para quem resolve. Para que você ficar abrindo brecha para o Satanás entrar na sua vida? Se é uma mulher bonita e fala que está com problema no relacionamento, logo arruma um caboclo para ajudar, quer ajudar ela. E se for um homem bonito, a mesma coisa. Fulano está em crise, então vamos entrar lá que tem brecha. Abriu brecha no muro. Conte os seus problemas para quem resolve. Pastor, irmão Zé Gabriel já me ensinou algo. Os nossos problemas a gente fala para quem? Para quem pode resolver. Irmão Zé Gabriel me ensinou isso. A gente fala para quem pode resolver. Não fala o seu problema para sua amiguinha, irmã. A sua amiguinha é aquela que às vezes está de olho no seu marido, que ela não tem um marido igual ao seu. A sua amiguinha é aquela que tem inveja do seu relacionamento. Quem é seu amigo, sabe quem é? Jesus Cristo. Vai tudo bem contigo, mulher? Vai tudo bem. Aí na hora que chega no discípulo, no profeta: Senhor, veja a situação que está o meu filho. Veja a situação que está a minha casa. Aí ela pediu ajuda para quem pode ajudar. Então se pede ajuda para quem pode resolver. Nós temos que falar pouco e ouvir mais. Temos 2 ouvidos e uma boca. Por que será? Por que Deus não deu 2 bocas e um ouvido só? Temos 2 ouvidos e uma boca. Ouve mais e fala menos. O que não presta, eu ouço de um lado e deixo sair do outro. O que presta, deixo descer para o coração. Ah, pastor, não é fácil. Falar é uma coisa, viver é outra. Eu sei de tudo que eu estou falando para vocês. E às vezes perdoar não é fácil, mas liberar o perdão é diferente. Senhor, eu libero o perdão para fulano de tal. Tentou me detonar, falou mal de mim.
falou o que eu não fiz, mas eu libero o perdão para ele. Por que eu libero? Porque eu sei que eu tenho que perdoar para ir para o céu, senão não adianta eu ser crente, eu posso logo cair na gandaia e ir para o mundão. Se vocês perdoar quem vos maltrata, eu perdoarei vocês. Está lá em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Então, se eu não consigo perdoar, eu tenho que liberar o perdão, irmão, é obrigação minha. Se eu for inteligente, eu tenho que liberar o perdão. Senhor, me ajuda a perdoar. Senhor, me ajuda a perdoar. Aí tem pessoa que pensa assim, pastor Clarismar, que perdoar é sofrer de amnésia. Perdão, irmão, não é amnésia não. Amnésia é quando você olha na pessoa e não lembra de mais nada que ele fez por você. Isso é amnésia, você esqueceu. A Bíblia fala que Deus esquece dos nossos pecados, mas não é esse esquecer. Tem um monte de explicação nesse negócio aí. Ele prefere, ele escolheu esquecer, ou seja, ele não se lembra mais. Não é que ele sofre de amnésia, ele prefere, ele tira. Então, quando você vê alguém que te feriu, você lembra, mas não dói mais, porque você liberou o perdão e Deus te fez perdoar, Deus te deu graça para perdoar. Se você olha na cara de alguém e não consegue conviver com ele, corra para os pés de Jesus. Eu estou falando sério, em nome de Jesus. Eu não estou aqui para brincar de pregador e nem de pastor. Você quer entrar no céu, siga os princípios da palavra de Deus. Se você não consegue, corra para os pés do Senhor. É de joelho que nós vamos vencer. Você pode olhar alguém e lembrar do que ele fez, mas o seu coração não dói mais, porque você tem o sangue de Jesus Cristo correndo nas suas veias, e você liberou o perdão, e o Senhor fez algo extraordinário na sua vida. Amém? Deus abençoe. Pastor Clarismar, retorno toda a direção em nome de Jesus. Deus abençoe a toda a igreja de uma forma geral. Evangelista irmão Zé Gabriel, que veio do Nova Mozarlândia, né? Deus abençoe os demais irmãos. Pastor Israel, que esse homem que tenho aprendido bastante com ele. Sempre que possível eu convido ele para ir no Nova Mozarlândia. Uma mensagem branda, mas aquela que experiência. Deus abençoe o senhor. Deus abençoe pastor Clarismar. Retorno toda a direção em nome de Jesus.